Vamos orar mais uma vez. Peço que você esteja orando, pedindo ao Espírito Santo para falar ao teu coração através da palavra. Orem também por mim, para que Ele me use e me dê graça para ministrar a palavra, e que as nossas vidas sejam transformadas, curadas, pelo poder da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças nessa noite. Queremos colocar na tua presença cada momento dessa celebração e que tudo venha honrar e glorificar o teu nome. Abençoa, Senhor, agora esse momento da tua palavra, que cada coração aqui esteja preparado para receber essa mensagem, que o Senhor me abençoe e me capacite a transmiti-la com fidelidade, com unção do teu Espírito. Assim eu oro, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu convido a igreja a abrir comigo no livro de Êxodo, capítulo 13. O tema da mensagem que eu já postei ontem: Ele nos guiará em todo caminho. Êxodo capítulo 13, dos versículos 17 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, e daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém, queridos? Todos nós conhecemos a história da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, inclusive até em filmes, os 10 mandamentos, aquela cena linda quando o Mar Vermelho se abre, como Deus libertou com mão forte, com sinais e com maravilhas aquele povo. Nós conhecemos também como Deus endureceu o coração do faraó, e também as 10 pragas que culminaram com a libertação do povo. A última praga, a morte dos primogênitos. O povo que ficou 430 anos na escravidão, ali no Egito, sofrendo, vivendo à margem da sociedade, passando necessidade, sendo realmente massacrado pelo povo egito, pelo faraó, pelo seu governo, até que chegou o momento em que Deus levantou Moisés e conduziu aquele povo num novo propósito, num novo tempo. Retirar da escravidão, retirar do Egito e levar para uma terra chamada de Terra Prometida. Nós conhecemos bem essa história, Pois bem, esse texto que a gente acabou de ler, essa palavra, ela trata do início dessa caminhada, dos primeiros passos. Tão logo Faraó não tendo mais nenhuma forma de resistir, o povo então sai do Egito com despojos em direção a essa terra prometida. E ele fala, amados, nessa passagem de uma promessa maravilhosa de Deus. Eu vou ler de novo o versículo 21 e 22, que diz assim: o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar,
a fim de caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O deserto é uma região difícil, né? Nós sabemos disso. Eu nunca estive literalmente num deserto, né? De conhecer um deserto, de visitar uma região desértica. Eu acho que o Du e a Rose já tiveram mais experiências com isso, né? Mas é uma região inóspita. E normalmente o deserto faz um calor muito grande durante o dia e à noite esfria muito rápido. Sem contar a dificuldade que se encontra pelo caminho, além da escassez de água. E é interessante que Deus tinha um propósito de levar aquele povo justamente pelo caminho mais difícil. Porque no início do texto aqui ele diz que Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque era mais perto. Bastava que eles saíssem dali da região onde eles estavam, já quase na saída do Nilo, quando o Nilo se abre e deságua no mar, é uma região muito fértil que o povo hebreu trabalhava ali. Mas eles simplesmente poderiam pegar aquele caminho rumo à terra de Canaã, passando pela terra dos filisteus, um caminho muito mais curto, mas Deus os leva para o deserto. Deus os leva para o caminho mais difícil, para que porventura eles não desistissem. O deserto, amado, seria um tempo de lição, de aprendizado, de provação, de conhecer quem de fato era o Deus que eles diziam crer. Então aquele povo é conduzido pelo deserto, mas ele é conduzido pelo deserto debaixo de uma promessa de Deus. Nunca ficarão sozinhos. Nunca se apartou do povo a coluna durante o dia, nem a coluna durante a noite. Essa coluna representava a presença de Deus junto daquele povo. Durante o dia trazendo sombra, protegendo, guardando, para que aquele povo pudesse caminhar debaixo de uma temperatura mais amena, numa condição melhor. Durante a noite, quando Deus fazia com que eles caminhassem também durante a noite, então aquela coluna iluminava o caminho e também trazia o calor para que eles caminhassem em meio ao frio da noite. Nunca eles estiveram sozinhos por aquele deserto. O texto de Deuteronômio 8:4 diz que nem as vestes se envelheceram e nem se inchavam o pé deles, apesar deles caminharem naquele lugar tão difícil. E não importa, amados, o momento, a fase da caminhada da vida que nós estejamos passando. Se o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, tão logo Jesus havia acabado de receber o batismo de João, ouvido do Pai aquelas palavras, né? Em ti está o meu prazer, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Em seguida você vai ver que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, e Jesus fica um período no deserto, 40 dias, e ainda tentado pelo próprio diabo. Trazendo isso para a nossa vida, e trazendo a lembrança do tempo em que nós deixamos o Egito, saímos do mundo, nós também somos levados a passar por um período de deserto, por um período de provação, por um período onde a nossa confiança vai ter que ser depositada completamente em Deus. E os recursos no deserto vêm absolutamente e somente de Deus. Então aquele povo é levado a sair do Egito pelo caminho mais difícil. Deus os leva pelo deserto. Nós também somos levados a passar pelo deserto, a enfrentar as dificuldades, as tribulações, as frustrações da nossa vida. Porque se há uma coisa que normalmente também nos derruba, são as frustrações. Quando a gente traça um plano, um projeto, um objetivo e não dá certo, e falha, e de repente a gente vê tudo aquilo que foi planejado cair por terra e a gente tem que recomeçar tudo de novo. Isso também faz parte do aprendizado do deserto, e Deus faz aquele povo passar pelo deserto. A primeira grande experiência que eles têm
é que depois de uma certa distância, Faraó resolve reunir o seu exército e perseguir aquele povo, ir de encalço novamente para trazê-los de volta para a escravidão. E Deus é tão caprichoso que leva aquele povo num lugar onde não havia saída. Parecia uma emboscada, eles não podiam voltar atrás porque Faraó vinha com o exército. E à frente do caminho onde eles foram conduzidos, o mar. E eles não tinham condições de passar andando por sobre o mar. Olha como Deus faz, amados. Esse é aquele momento da nossa vida em que nós não temos saída. Onde nós atravessamos ali uma situação, acabamos de ter uma vitória, uma libertação da escravidão, e de repente surge um problema na nossa frente que a gente não tem saída. E agora? Deus nos trouxe aqui para que a gente corresse nesse lugar, e eles reclamam com Moisés. E Deus faz algo sobrenatural, que foi abrir as águas daquele trecho do Mar Vermelho, e eles passam ali e seguem do outro lado do mar, e o exército todo de Faraó é destruído. Eles atravessam aquele trecho, e o que tinha pela frente? Mais deserto. E 3 dias depois eles já estavam murmurando porque não tinha água, e quando eles vão beber água de um lugar, a água era ruim. Provação em cima de provação. Mas tem um detalhe também nesse texto, no versículo 18, que diz assim, que eles saíram arregimentados. Arregimentado significa sair como se fosse um regimento de exército preparado para a luta. Não foi por acaso que eles saíram arregimentados. É um pouco diferente do que a gente vê no filme, todo mundo saindo correndo, com medo, pegando as coisas às pressas. Não é assim que o texto da Bíblia diz. Eles saíram arregimentados. Essa palavra, no sentido original, ela significa: o povo saiu de maneira organizada, como se fosse um exército marchando, levando os despojos do Egito. E sabe o que isso aponta para nós, amados? Logo depois da nossa conversão, nós temos aquele momento, de alegria. A gente está preparado e sai evangelizando, e sai num pique total, arregimentados. E aí no meio da caminhada a gente começa a caminhar e a gente vai deixando para trás, se descuidando da nossa armadura espiritual. E aí então os problemas começam a se acumular. O que isso nos leva a refletir, amados? Nós saímos de um deserto, que era o mundo, o Egito, uma representação do mundo mau, iníquo, cheio de pecado, de libertinagem, de tudo que a gente ouve do mundo. Nós não podemos ser como o povo que depois sentiu saudade e queria voltar, diante das dificuldades, das frustrações. Ou seja, diante das adversidades, nós devemos ainda mais correr para a presença de Deus e jamais recuar ou se voltar contra Deus, como o povo se voltou e dizia: o Senhor nos trouxe aqui para morrer de sede, para morrer de fome. Lá nós tínhamos as panelas de carne, de cebola e toda aquela comida que o Egito nos dava. E Deus manda o maná, um pão dos céus, para saciar aquele povo. E eu estou dizendo tudo isso para que a gente tenha um vislumbre, uma imagem do que é a nossa vida em comparação a essa saída do povo de Israel da escravidão. Não sei quanto tempo cada um aqui já caminhou em direção a Jerusalém celestial, por esse mundo. Por quantas dificuldades cada um de nós já passamos na vida. Ontem eu tive um momento assim de nostalgia, Eu fui arrumar umas coisas lá em casa e eu fui mexer em documentos antigos e achei uma caixa onde eu guardo cartas antigas, coisas que eu escrevia para Madalena quando a gente namorava e que ela escrevia para mim. Eu comecei a reler aquelas cartas junto com ela, alguma coisa. Achei uma poesia que tinha escrito em homenagem à minha filha, que era pequenininha, tinha 1 ano e meio. E eu comecei a ver ali que daquelas cartas tinham relatos de momentos de dificuldade da nossa vida, e nós mal tínhamos começado.
desde o tempo de namoro, que deve ser um tempo, né, onde não tem problema, a gente começou, nossa, mas quanto problema a gente passou e a gente não lembrava mais. Dificuldades, né? Não tínhamos um tostão para conseguir fazer uma festa de casamento, nem para conseguir arrumar a casa onde a gente ia morar, que era no fundo da casa da minha mãe. Um tempo de uma escassez financeira, que, lembrando, né, a gente trouxe a memória e falou, meu Deus, nós passamos por tudo isso. E aí a gente foi caminhando e aconteceram coisas ainda mais difíceis na caminhada. Eu posso trazer só uma lembrança rápida de quando o Odu, nosso filho, nasceu muito doente, né? Então tudo aquilo para nós era novo e nós estávamos também num processo de conversão. As coisas foram se afunilando, aí nós entramos num deserto para valer. E a gente fala, né? A gente entrou no ralo de Deus, né? Mas, amados, a gente não voltou atrás. Eu não tinha como voltar atrás, eu tinha que caminhar para frente. E enfrentar o deserto, enfrentar as dificuldades e tudo que veio. E isso nunca termina na nossa vida. O deserto tem alguns oásis pelo caminho onde você para, se refrigera, bebe de uma água fresca, descansa um pouco ali na sombra de algumas palmeiras, né? Diz que tem oásis no deserto também, só vi em filmes. Mas na nossa vida a gente tem alguns oásis, não? Uns momentos ali que a gente tem um refrigério, um tempo bom, as coisas começam a dar certo, andar para frente, algumas conquistas, mas depois vem deserto de novo. É um momento de desemprego, é um momento de crise no relacionamento, é um momento de crise financeira, uma enfermidade, deserto. E a gente tem que seguir em frente. Momentos de dor, de luto, deserto. E a gente tem que seguir em frente. Mas o que eu quero trazer, amados, é que não podemos nos esquecer que no deserto, primeiro, a gente não pode se despir da nossa armadura espiritual. No deserto nós precisamos caminhar arregimentados, como aquele povo, preparados. Efésios 6, de 10 a 18, fala dessa armadura espiritual, que todo crente precisa andar com ela. Não podemos jogar nenhuma arma, nenhuma proteção dessa armadura fora. Talvez ela seja um pouco pesada quando a gente coloca no corpo, mas nós precisamos caminhar com essa armadura. E depois, nunca se esquecer dessa promessa que Deus fez para Israel. A coluna de nuvem estava ali durante a noite, a coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia, a promessa de que aquilo nunca se apartou do povo. Deus nunca deixou que eles caminhassem sozinhos no deserto, em nenhum momento, nem quando aquele povo que era de dura cerviz murmurava contra Deus, sofria as consequências da murmuração. Povo rebelde, difícil. Nessa nossa caminhada nós temos ainda o privilégio de caminharmos debaixo do tempo da graça, da presença de Deus conosco, de uma forma ainda mais profunda. O Senhor Jesus disse, pouco antes da sua ascensão, em Mateus 28, 20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós estivermos atravessando os trechos mais difíceis dessa jornada que é a nossa vida, que é cheia de desertos, nós temos a promessa de que Ele estará conosco todos os dias. A promessa era também para a igreja até a consumação dos séculos. Ele estará conosco até o final da nossa vida. De que maneira Ele se faz conosco hoje, né? Nós não vemos mais, né, a coluna de nuvem, não há algo visível, mas Ele está conosco, como Jesus relata lá em João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo, o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Abra sua Bíblia em João 14. Da mesma forma como Deus conduziu aquele povo por todo aquele período, aquele tempo de deserto, jamais se afastando daquele povo,
Mais adiante Deus manda Moisés levantar o tabernáculo e manda fazer todos os utensílios daquele tabernáculo, e a arca da aliança que caminhava com eles era a própria representação de Deus ali no meio do povo. Ou seja, eles não caminhavam sozinhos pelo deserto. Nós não caminhamos sozinhos nessa vida, mesmo quando às vezes bate uma dificuldade e parece que Deus não está junto. Parece, porque nós somos insensíveis em não reconhecer a presença dEle. João 14,16 é o texto que eu li, e no 17 ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia, igreja, glória a Deus. Ele habita conosco, ele está em nós, não mais na forma de uma coluna de nuvem, não mais na forma de uma arca que caminhava ali junto com o povo, mas em nós. A presença do Espírito Santo está em nós. O que falta muitas vezes para a gente sentir essa presença é a nossa consagração de vida, é a nossa busca, é a nosso investimento em oração, em consagração, em se afastar do mundo e buscar essa presença que está em nós. É falar com Deus, é tirar esse tempo que eu venho insistindo com a igreja, de você aprender a tirar esse tempo, a colocar como algo diário na tua vida, de entrar no teu quarto e começar a falar com Deus, você e Deus, e expor para Deus o teu deserto, as tuas lutas, as tuas dificuldades. Ah, mas eu estou no momento de oásis. Glória a Deus, agradeça a Deus por tudo, por tudo. Agradeça a Deus até pelo deserto. Amados, é isso que o Senhor está falando conosco essa noite. Não adianta querer sair correndo e pedir para Deus: eu não queria ir pelo deserto, não tem outro caminho. Para Canaã vai passar pelo deserto, vai atravessar o Jordão como o povo atravessou. Quando eles entraram em Canaã, eles não tiveram descanso, eles tinham que conquistar a terra, expulsar os inimigos. Quais são os inimigos que nós temos que expulsar da nossa vida? Os vícios, os maus hábitos que nós trouxemos do mundo, da velha natureza carnal, as coisas que nós temos que lançar fora, e nós vamos jogando fora pelo deserto, nós vamos nos despojando, até que um dia, se Jesus não voltar antes, termina o nosso tempo nessa terra, e aí então acabou o deserto, aí nós entramos de fato na Jerusalém celestial. Aí sim, amados, termina todo o deserto. Não haverá choro, não haverá doença, não haverá tristeza, porque a presença do Senhor será plena na nossa vida. Então essa é a realidade da nossa caminhada. Não era fácil, e constantemente Deus tinha que trazer aquela memória, aquela lembrança para o povo, lembrando que Ele estava sempre junto. Há um outro texto também em Êxodo 23:20, que Deus diz assim, né? Eis que eu envio um anjo, com letra maiúscula, adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. É Êxodo 23:20. Era outra situação, e novamente Deus precisa dar um reforço para aquele povo. Olha, não se esqueça. Ah, vocês têm que ir, eu vou enviar o meu anjo à frente. E a palavra anjo, no sentido aqui, não era um anjo qualquer, era a presença de Jesus. Alguns teólogos chamam de teofania, né? Mas era uma presença manifesta de Jesus adiante daquele povo. Igual quando Moisés começa a conversar com Deus lá em Êxodo 33, e Deus estava muito irado. O povo tinha feito o bezerro de ouro, né? Não dava para voltar para o Egito, mas vamos trazer as coisas do Egito aqui para o deserto, né? No Egito se adorava a imagem de um boi, de animais. Eles fazem a imagem de um bezerro de ouro. Eu não consigo entender como Arão foi conivente com aquilo, cedeu à pressão do povo
E ele junta o ouro e faz ali, funde o ouro e sai um bezerro e fala: olha, eis aqui o Deus de vocês. Ele era o sacerdote, amados. Há sacerdotes hoje que estão oferecendo para a igreja bezerros de ouro para a igreja adorar, com falsa palavra, com falso ensinamento. Aí Deus diz aí para Moisés, né? Eu vou mandar um anjo à frente. Mas agora Moisés entendeu e falou: não, eu quero que o Senhor vá conosco, né? Eu quero que o Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça sair desse lugar, pode me matar aqui mesmo. Moisés sabia que não dava para caminhar sem Deus estar junto. E olha que Deus chega a propor para Moisés: eu vou destruir esse povo, de você eu faço uma nova geração. Ele fala: não, Senhor. Ele intercede por aquele povo. Essa é a missão também, que trazendo para o ministério pastoral, interceder sempre pela igreja, pelo povo de Deus. Mas a verdade é que Deus estava sempre junto. Ainda com toda a dureza do coração daquele povo, Deus envia o seu anjo à frente para conduzir e debaixo de duas palavras: guardar pelo caminho e levar ao lugar preparado. Eu estou citando aqui o Êxodo 23, 20. Né? Eis que eu te envio um anjo diante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que tenho preparado. O Espírito Santo nos conduz por esse caminho e nos levará ao lugar que Deus tem preparado. Amém, igreja? Voltando aqui para o João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Por esse caminho que nós andamos, né, pela nossa vida, nós precisamos constantemente nos lembrarmos da palavra de Deus, que está revelada aqui na Bíblia. Ela é o que ilumina o nosso caminho hoje. Salmo 119, versículo 105. Luz para os meus pés é a tua palavra. Ela ilumina o nosso caminho. Lá no deserto tinha a coluna de fogo, a coluna de nuvem, tinha o anjo que conduzia. Mas nós aqui no tempo da graça temos o próprio Deus que habita em nós e que nos revelou a sua palavra e que nos faz lembrar dessa palavra. Como que eu vou me lembrar de uma palavra que eu não conheço se eu não leio a Bíblia? Se eu não reflito, não estudo a palavra de Deus? Que lembrança que eu vou ter quando eu precisar, quando eu cair no deserto? Quais são as promessas de Deus que eu vou ter que trazer à memória? Aí corre lá, ou pega lá na caixinha de surpresa, aquela que tinha os versículos bíblicos, né? Aquilo não vale. A palavra tem que estar no coração, tem que ser lida e refletida todo dia e trazida para dentro do coração, porque é ela quem nos fortalece. Eu ouvi um testemunho de um irmão na fé dizendo que ele passou um tempo doente, internado, ele não tinha a palavra ali constantemente, nem tinha condição de ler na situação que ele estava no hospital, mas ele se lembrava da palavra de Deus. Ele tinha guardada no coração, na mente, as promessas, se lembrava dos versículos, se lembrava dos salmos, ele podia orar a palavra, ele podia clamar a Deus mediante a própria palavra de Deus, porque ele sabia, ele conhecia a palavra. Já pensou, né? O Du contou algumas experiências para mim, né? Lá ninguém tem a Bíblia com a facilidade que a gente tem, né? E quando alguém recebe uma parte ou um texto da Bíblia, eles têm que decorar para não esquecer, porque tem que passar adiante. A palavra ficou aonde? Ficou guardada no coração, amados. E nós, com toda essa facilidade, não praticamos muitas vezes esse mandamento que é conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. João 16, versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
quando somos guiados pela palavra, o Espírito da verdade não nos deixa cair em enganos. Não é qualquer pregação fajuta que vai nos desviar do caminho, porque nós conhecemos a palavra. Nós não vamos buscar palavras que massageiam o nosso ego, que satisfazem o nosso ouvido, porque nós sabemos qual é a palavra da verdade. E a palavra da verdade, ela nos confronta. O presbítero André disse isso hoje pela manhã, na escola bíblica, né? A palavra da verdade não nos deixa no engano, ela nos confronta. Ela nos mostra quando estamos errados, ela nos leva a caminhar debaixo da luz, da verdade, por um propósito grande. Ela nos garante chegar ao destino, amados. Nos garante chegar ao destino. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós vamos chegar sim ao destino final, porque o Espírito Santo nos leva, ele é a garantia de que todos aqueles que o Pai enviou ao Filho não serão perdidos pelo caminho, não serão lançados fora, chegarão ao destino final. Amém, igreja? Essa é uma garantia que nós temos na palavra de Deus. Talvez a gente tropece, talvez a gente venha meio arrastado de vez em quando, talvez até se desvie e vai lá comer um pouco da comida dos porcos, como o pródigo, mas o Espírito Santo leva o filho ao arrependimento, traz de volta para o Pai e restaura completamente. Essa é uma manifestação da graça de Deus, uma manifestação do amor que Deus tem por cada um de nós. Esse é o verdadeiro amor expressado. Não é essa pregação que dói no meu ouvido, que eu vejo pessoas bebendo dessa pregação, dizendo que no final todo mundo vai ser salvo porque Deus é amor e ninguém vai ficar para trás. Deus é justiça. Deus é o justo juiz. E Ele vai conduzir os seus eleitos por esse caminho pelo Espírito Santo. Quem desfaz da graça não compreendeu a graça. Então, amados, que nós possamos caminhar numa caminhada de fé, enfrentando os desertos, subindo, descendo morros, descansando de vez em quando no oásis, mas seguindo em frente, porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Então, nós não podemos desistir. Na semana passada, o presbítero Olivan trouxe a palavra de Josué: ser forte e corajoso. E lembra que naquela passagem ele diz: todos os dias medite nessa palavra, não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. O que Deus disse no passado, Ele está dizendo hoje. E então, quando nós meditamos na palavra, nós recebemos força e coragem para seguir em frente. Seja forte e corajoso, atravesse o deserto, Deus está contigo, você não caminha sozinho, mesmo quando está se achando sozinho, quando não há ninguém, Deus está contigo através do Espírito Santo. Amém, igreja? E ainda que a gente tenha que passar um dia, e a gente vai passar pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco em todo o tempo. Amém? É interessante a gente voltar aqui no texto, né? Que quando ele diz em todo o tempo, não é que Deus ia ajudar só no começo da caminhada. Vou dar um empurrão, filho, depois você caminha sozinho. Não. Deus está no início, durante e no fim da viagem. Em todo momento Ele está conosco, nos bons e nos momentos difíceis, na juventude, na idade adulta e na velhice. Ele nunca abandona. Deus está conosco quando estivermos desfrutando de plena saúde, vigor e também de enfermidade. Ele continua conosco até o dia
da nossa glorificação. O guia, aquele que nos guia, conhece o caminho. Nós não vemos, mas Ele conhece o caminho, Ele sabe por onde nós vamos passar, Ele sabe por onde até onde nós suportamos passar. Ele não vai nos levar a passar por um caminho que não seja suportável. E por mais difícil que seja, a presença dEle é suficiente para a gente atravessar qualquer fase do deserto. Ele estará conosco sempre. E também hoje, esse nosso guia, o Espírito Santo, Ele conhece o caminho, Ele nos leva a passar pelo caminho. Se de repente a gente erra e vai por um atalho, Ele traz de volta. Se cansamos e paramos, Ele nos sustenta. Ele diz: filho, filha, eu te tomo pela mão, vem, levanta, vem comigo, anda. Tem mais um trecho, tem mais um pedaço ainda. Elias estava lá na caverna, desanimado, pedindo para Deus a morte, né? Só eu fiquei, né? Ele desabafa ali com Deus, né? E de repente Deus envia ali para ele um alimento especial, onde ele se fortalece, e Deus dá mais uma missão, né, para Elias cumprir. Ele diz: sai da caverna, segue em diante, come esse pão aí, ó, vai te dar força, você vai seguir adiante, tem mais coisas para você fazer. E Elias vai e termina o seu ministério da forma como Deus tinha planejado, né? Levado aos céus pelas carruagens de fogo do Senhor, né? E deixa Eliseu, né, seguir com a sua capa, né? Então é isso, amados. Nós vamos completar a jornada, sim, por mais difícil que ela pareça, nós vamos completar essa jornada. E o caminho, o destino, não está nas nossas mãos. É preciso entender isso. Se estivesse nas nossas mãos, a gente fazia do jeito que a gente quer. A gente escolheria por onde ia passar, mas não está nas nossas mãos. E glória a Deus. Porque também, se ficasse nas nossas mãos, talvez a gente achasse ali um desvio mais bonito e a gente começasse a ir por aquele atalho e desabasse aí num abismo, né? Não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. É Ele quem traça o caminho, é Ele quem dirige a nossa caminhada. E eu quero encerrar citando mais uma promessa do nosso Salvador, que foi dita através do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esse é um daqueles versículos, né, que deve estar grifado, né, com a caneta vermelha da nossa Bíblia. Essa aqui é a minha Bíblia de uso diário, né, não é a de estudo, mas é a que eu mais gosto dela. Letra grande, fácil de enxergar. Mas essa aqui está riscada, alguns em azul, alguns em vermelho e alguns, né, na caneta fluorescente, de acordo com o que falou comigo no momento. Porque às vezes eu pego a minha Bíblia e eu fico lendo os versículos grifados e eu me lembro de quando Deus tratou comigo aquela palavra. Isso é muito bom, né? Tem esse hábito, né? Eu me lembro da Bíblia da minha mãe, de vez em quando ela comprava uma Bíblia nova, mas ela tinha uma bem velhinha lá que estava até esfarelada as páginas, né? Tanto que ela manuseava. Quanto mais a gente tem contato, mais essa palavra fica na nossa vida. E Filipenses 1, versículo 6, estou plenamente certo. Paulo estava dizendo à igreja: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Um dia Ele começou uma boa obra em cada um de nós. Ele vai completá-la. E quanto mais obediente nós formos nessa caminhada, mais rápido as coisas se cumprem na nossa vida. Quanto mais teimosos nós formos nessa caminhada, mais o pai que ama disciplina com a vara e traz de volta com o cajado. É assim que funciona, mas nós vamos chegar.
Então essa é a palavra para a gente guardar no coração, refletir aí durante a semana. Nós estamos seguros, né? Nós não vamos nos perder na caminhada. Eu falei agora de se perder, né? Agora com o GPS é um pouco mais difícil, mas às vezes eu consigo me perder com o GPS. Mas eu me lembro que não tinha época do GPS ainda. Uma vez eu me perdi com o carro, né? Na cidade de Jardim, que vergonha, em Americana. Cidade que eu nasci e fui criado. Eu entrei naquela cidade de Jardim para fazer uma visita e eu rodo e busco uma saída. Eu não achava, eu precisei parar para orar. Porque eu não achava aquele bairro que tem umas curvas assim. Eu sei que eu conhecia o Matiense, cheguei até no lugar que era terra, e o cara falou, não, o senhor tem que voltar para trás. A hora que eu voltava para trás, dava uma volta. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Como é horrível a gente se perder. É uma sensação estranha demais. Demais, é muito ruim a gente se perder. É como se a gente ficasse de repente sozinho, sem ajuda de ninguém. Aqui não, né? Nós não vamos nos perder nesse caminho, porque o guia está conosco, ele está ali junto, né? O Espírito Santo está nos conduzindo, ele nos traz de volta, ele nos leva, amados. Nós precisamos nos submeter a esse dirigir gracioso do Espírito Santo de Deus. Amém?